Eu saúdo a todos os irmãos capazes do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Cláudio Campos. Passando aqui nessa hora, meus irmãos, para deixar um vídeo aqui no canal, para que nós venhamos meditar na palavra de Deus. Quero deixar um vídeo aqui a respeito das vestes do crente. Quem sabe você tem alguma dúvida a respeito. Eu quero provar para você, dentro da palavra de Deus, aquilo que Deus tem revelado ao meu coração, aquilo que Deus tem me mostrado. Meus amados irmãos, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva nesse canal, deixe seu like, deixe seu comentário e nos ajude a evangelizar. Eu quero aqui estar meditando na palavra de Deus, para que não fique dúvida no seu coração quanto a esse assunto tão importante que tem sido menosprezado nos púlpitos de hoje em dia, nas igrejas atualmente. Vamos começar aqui, meus amados irmãos, sem demora, pelo livro de 1 Samuel, e o capítulo de número 16, e no versículo de número, glórias a Deus, de número 6. Nós vamos estar lendo essa palavra aqui, 1 Samuel, capítulo 16, e no versículo de número 6. Que é a parte, meus irmãos, que os hereges mais usam para poder justificar a nudez do templo, para poder justificar que a veste não tem nada a ver, que a veste não faz nenhum sentido, mas eu vou provar para os irmãos dentro da palavra de Deus, que a veste faz todo sentido, sim, faz toda a diferença na vida do crente, inclusive podendo levar a alma dele ao inferno, se ele desobedecer. Esse versículo, meus irmãos, é o que eles usam para poder amparar a nudez no templo, para poder amparar aquilo que eles pregam. 16, versículo 6, está escrito assim: Então entrando eles e viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentas para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse versículo aqui, meus irmãos, é o que eles têm usado, para poder justificar a nudez no templo. Eles têm usado para justificar, que as vestes não tem nada a ver. Mas eu quero provar para os irmãos que esse versículo aqui não está falando especificamente de vestes. Esse versículo aqui está falando, meus irmãos, da aparência física daquele que Davi queria, que Deus queria ungir, e que Samuel pensou que poderia ser a Eliabe, mas que na verdade não era. Então eu vou usar aqui outro versículo de quando o profeta Samuel ungiu ao rei Saul, e esse versículo vai esclarecer o porquê que Deus falou daquela maneira com o profeta Samuel. Capítulo 9 de 1 Samuel, quando Samuel foi ungir a Saul, rei de Israel. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, e filho de Zerô, filho de Becorote, e filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. E este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que esse versículo, ele vem dizer que Saul, ele era bonito na sua forma física, e além de tudo, ele era um homem alto. Então, por isso, quando o profeta Samuel vê a Eliabe, que também era um homem de porte físico alto, que era um homem também bonito, que era varão do exército dos filhos de Israel, então ele pensa que seria ele, por causa das suas características físicas, por causa do seu porte físico, porque havia um precedente da unção de Saul, que era um homem bonito, que era um homem alto. Então por isso Samuel pensou que poderia ser Eliabe. Mas quando Deus disse que Deus não olha para a aparência, mas olha para o coração, Deus estava dizendo que ele queria um homem que fosse obediente à sua palavra, como foi Davi, e que Saul tinha sido desobediente à palavra de Deus. Então por isso Deus disse: eu olho para o coração, não vejo como o homem vê, porque Samuel estava vendo a aparência física, que era semelhante à aparência de Saul. Porém, o Deus Todo-Poderoso estava olhando para o coração e para aquilo que o próximo rei teria que fazer para obedecer a tua palavra.
Então, meus irmãos, nós vimos aqui que esse versículo não justifica a questão de vestes. Se alguém usa ele por aí para dizer, mas Deus olha só para o coração, essa justificativa não é válida, porque aqui não está falando de veste. Até porque a Bíblia não está dizendo que nenhum daqueles jovens que foi comparecer ali perante Samuel usava algum tipo de veste diferente. A Bíblia não diz qual era a veste que ele estava usando, mas sim que Samuel estava olhando para a aparência, para a altura, para a estatura deles. E não é disso que está falando, não está falando de veste. Eu quero aqui ainda compartilhar, glórias a Deus, outra palavra que fica aqui no livro de Mateus, capítulo 22, e no versículo de número 6. Aleluia. No versículo de número 6, glórias a Deus. Louvado e bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito assim, meus amados, ó. Perdão, amados. É capítulo 22, versículo 11. Está escrito assim, ó. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Nós vimos através desse versículo que foi falado pela boca de Jesus Cristo, que a veste faz sentido sim. Inclusive ali tinha um homem que não estava com a veste adequada para a ocasião das núpcias, e ele foi lançado fora. Quando a palavra diz aqui no versículo de número 14, de número 13, que ele foi lançado nas trevas exteriores, a palavra está dizendo que ele foi lançado no inferno. E olha aqui o que está escrito, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, meus irmãos, a veste faz toda a diferença na vida do homem, sim. Nós precisamos estar com as vestes santas, com as vestes que não causem escândalo, com as vestes que não causem a lascívia e o desejo desordenado em outras pessoas. Eu quero ainda confirmar para os irmãos, através da palavra de Deus ainda, que as vestes, ainda que não possa salvar, porque tem muita gente dizendo por aí, as vestes não salvam ninguém. É verdade, meus irmãos. O único que tem poder de salvar as almas é somente o sacrifício de Jesus. É somente o sangue de Jesus que tem poder para nos justificar. Mas eu quero provar para os irmãos que aquela mesma veste que não tem poder para salvar, ela tem poder para condenar. Olha só, meus irmãos. Não pode salvar, mas pode condenar. Olha que coisa terrível. Eu vou provar para os irmãos aqui na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, livro de Gálatas, capítulo de número 5, e o versículo de número 29, versículo de número 19, perdão, meus irmãos, estou errando muito aqui, versículo de número 19, está escrito assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, a quais são a prostituição, impureza e lascívia. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, a lascívia é uma obra da carne. E o que é lascívia? Se você procurar no dicionário, se você procurar a estudar a respeito dessa palavra, a lascívia, ela nada mais é do que roupas sensuais, do que roupas curtas, do que roupas decotadas, do que homem andar sem camisa, do que homem andar de bermudão. Tudo isso é lascívia perante os olhos do Senhor. E então, meus irmãos, a lascívia não é agradável a Deus. E o pior da história, pode até levar ao inferno. E eu vou te provar na Bíblia agora também, no mesmo capítulo de Gálatas, capítulo 5, e no versículo de número 21, está escrito aqui outros pecados da carne: invejas, homicídios, bebediz, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja só, meus irmãos, quem comete a lascívia, quem vive na lascívia, quem vive vestindo roupas sensuais, essa pessoa, se ela morrer no pecado sem se arrepender, ela não entrará no reino dos céus. É o que está dizendo a palavra de Deus. Eu sei que alguns não gostam dessas palavras de exortação. Eu sei que muitos se incomodam até mesmo, quando a gente prega essas palavras. Mas eu quero dizer para os irmãos, a palavra que é dura traz vida, e traz vida em abundância. Então, somente com o nosso arrependimento, somente quando nós mudamos as nossas obras, as nossas vestes diante do Senhor, nós poderemos ser salvos. Se alguém morrer, meus irmãos, na rua com a roupa sensual, e essa pessoa não tiver tempo de se arrepender, essa pessoa não vai para o céu.
E eu acabei de provar para os irmãos aqui na palavra de Deus. Então, desde já eu quero agradecer você que chegou até o final deste vídeo. Eu quero dizer a cada um dos irmãos que nós estamos aqui neste canal para pregar a verdade, para anunciar a sã doutrina do Senhor, como ela é, como a palavra de Deus mostra. E eu usei a palavra de Deus para compartilhar com os irmãos. Não tirei nada da minha cabeça, nem da minha mente, nem da própria revelação do meu espírito, mas sim do que está escrito na palavra do Senhor. Eu me despeço de todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.